Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu só queria conversar um pouco. Eu prometi que eu não ia chorar. Na realidade, eu já tentei gravar esse vídeo muitas vezes, já gravei muitas vezes, já apaguei muitas vezes, já escrevi carta, já queimei, já rasguei. Isso por muitas vezes. Hoje é o aniversário do meu filho. Hoje ele tá completando 10 anos. E 8 anos atrás, exatamente no dia do aniversário dele, alguém tentou matar o meu marido. Ele tinha alguns problemas. Vida errada, gente errada. Era um pouco estressado mesmo. Eu não tenho uma certeza de quem fez isso, eu não tenho uma garantia de quem fez isso, mas graças a Deus ele tá vivo. Hoje ele tá numa cadeira de rodas. Passamos por uma fase muito difícil. Quase um ano sem poder olhar os meninos, sem poder estar junto com eles, porque não tinha condição deles presenciarem o que a gente viveu. Isso inclui dores, gritos, choro, muito desespero. Eu tenho 3 filhos e isso aconteceu exatamente no dia do aniversário do caçula. Ele estava completando 2 anos. É uma fase muito difícil. Eu não tô contando. Eu não quero contar a minha história pra ninguém sentir pena. Não é esse o meu objetivo. Depois desse período, a gente teve uma fase onde a gente conheceu muita gente. Antes era uma casa cheia, muitas amizades, todo mundo rindo, todo mundo bem, comida à vontade. E a gente vivia, na medida do possível, vivia bem. Eu não tenho nem palavras para que possa descrever exatamente o que a gente viveu esses 8 anos. E eu acho que eu preciso, que eu quero falar, é o que aconteceu antes desse período e o que aconteceu depois desse período. Eu não tenho dificuldade em assumir os meus erros. Eu não tenho dificuldade em olhar na cara de ninguém e contar a verdade, não importa o que seja. Eu não sou falsa, eu não sou mentirosa, eu não sou sonsa. Mas infelizmente eu sou taxada dessa forma. E às vezes o mais difícil não é os da rua. Os da rua eu sempre digo assim, às vezes eu até exagero, mas eu falo, os da rua são lixo porque eles não conhecem a gente, eles não convivem com a gente. Eles falam o que os outros falam, eles repetem o que eles escutam por aí. Mas às vezes as pessoas próximas da gente, às vezes família, é isso que dói. Eu sempre gostei muito de amizade, eu gostei muito de conversar, eu sempre tive uma intenção muito boa em ajudar quem precisasse, em reclamar, em pegar no pé. E hoje eu me arrependo muito por isso,
que hoje eu entendo, a gente tem que cuidar da vida da gente. Se alguém pedir a nossa opinião, aí sim a gente pode abrir a boca e dizer o que pensa. Mas eu costumo dizer que eu aprendi, não foi com conversa, não foi com conselho, foi com rasteira, foi com esculhambação, foi com dor, foi da pior forma. E hoje eu aprendi. A gente tem que cuidar da vida da gente, falar pouco, nunca abrir as portas da casa da gente pra ninguém, a não ser as pessoas que a gente conhece, que a gente confia, que a gente gosta. Hoje eu entendo que a casa da gente é sagrada, só pode entrar as pessoas que a gente realmente gosta, que a gente confia, que a gente acredita. E também aprendi muito a nunca duvidar da nossa intuição, nunca subestimar ninguém. E nunca confiar cegamente que alguém não seria capaz de fazer algum mal pra gente, porque são capazes sim. Eu nunca concordei com certas coisas que o meu marido fazia, mas eu tava ali junto. Eu não separei, eu continuei. E eu briguei muito pra morar com ele, muito, porque eu gostava, porque eu acreditava que daria certo. Ele trabalhava muito, ganhava pouco, a situação era difícil. Na época tinha as 2 meninas e faltava tudo mesmo, faltava. Às vezes a gente não tinha dinheiro porque dava mal, comprava o leite, mal dava para comprar comida. Mas era um tempo tranquilo. Era um tempo que a gente não tinha tantos problemas. O meu problema antes era uma cabeça bagunçada que eu sempre tive, mas isso era um problema meu. Nunca afetou ninguém, era só meu. Por certas coisas que aconteceram na minha vida. E eu não pude resolver, eu não pude fazer nada. Só que isso não é o pior. Fomos embora. A gente passou um tempo fora, 2014. Fui morar com minha irmã. De início ele disse que não ia. E aí depois mudou de ideia, só tinha as meninas. Passamos um tempo tão tranquilo. Ele trabalhava, chegava em casa cansado, no outro dia, 4h30 da manhã, ele ia trabalhar. A gente construiu uma casa e a gente estava bem. E logo que eu cheguei, pouco tempo depois, eu engravidei. E aí demorou um tempo, ele saiu do serviço, eu comecei a trabalhar, mas por conta dos enjoos eu acabei saindo do serviço. E assim, apesar de tudo, foi um tempo muito bom. E aí, era tipo assim, a questão da gravidez, aí logo depois ele saiu do serviço, e aí teve algumas situações e a gente resolveu vir embora. Por quê? Maranhão é um lugar que você vive com menos. A gente sabe que o custo de vida em outros lugares, apesar da condição, o nível de emprego, de salário é bem melhor. A gente sabe que o custo de vida também é mais alto. Então a gente resolveu voltar. A gente já tinha uma casa mesmo, então era mais fácil. Então o que aconteceu? Eu já estava com 7 meses de gravidez. Já perto do neném nascer. E a gente voltou.
pior escolha que eu fiz na vida. A pior decisão que a gente tomou foi ter voltado. Voltamos em abril, passamos maio, junho, julho. Talvez eu tô confundindo um pouco a questão do tempo de gravidez. Mas foi isso, a gente voltou já poucos meses antes do neném nascer. Dia 15 de julho de 2015, ele nasceu. Junto com a nossa mudança, a nossa vinda, a nossa volta para casa, foram tomadas muitas decisões erradas, incluindo voltar para a vida errada. Gostando é mais um filho e novamente a situação difícil, a fase ruim. Então o que aconteceu? O neném nasceu, foi um parto um pouco complicado. E eu fui para casa da minha mãe, passar o meu resguardo pra lá, porque era mais fácil, era mais tranquilo. Passei um mês na casa da minha mãe. A nossa casa, antes dessa nossa ida, que a gente foi, passou um tempo fora, a nossa casa era só a gente, a família, os mais próximos. A minha família nunca foi muito presente na minha casa. E a minha irmã, que tem mais apego comigo, ela não mora na mesma cidade que eu, mas ela sempre ia. O que acontece? Esse período que eu passei o resguardo na casa da minha mãe, quando eu voltei, a casa estava cheia. Não era muita gente. Eram os sobrinhos do meu marido, a família dele. Sempre foram próximos, mas aumentou a frequência dentro de casa. E uma amizade exagerada de estarem ligados dia e noite, noite e dia, onde eu impliquei com isso muitas vezes, mas não era uma pessoa que eu tinha problemas, não era uma pessoa que eu simplesmente não gostava. Eu não me incomodava pela questão da casa cheia, eu me incomodava a ligação deles, que era muito grande, e não era só para coisas boas. Passou um tempo, o meu marido sofreu um acidente com essa mesma pessoa e ele se ralou todo, se machucou todo. Precisamos ir para São Luís e passamos uns dias e depois voltamos. O meu marido se recuperou e nesse período aconteceu um dos primeiros problemas. A minha mãe comentou sobre a vida do meu marido, sobre os irmãos, sobre a vida errada, coisas que ela não podia falar, mas ela comentou com esse amigo do meu marido. E ele contou, e mamãe disse que não, mas ele falou que é verdade, eu não sei 100% porque eu não ouvi a história. Mas daí a gente discutiu, eu fui discutir com a minha mãe, falei um monte de coisas e eu discuti com essa pessoa. Logo em seguida, tudo se acalmou. Logo em seguida, a minha mãe e o meu tio, eles têm um centro espírita.
E eles tinham mania, tem às vezes, de querer controlar a vida dos médiuns deles. O que faz, o que deixa de fazer, coisas que nem é problema deles, mas eles têm essa mania. E aí o que aconteceu? Essa mesma pessoa se envolveu com uma menina do centro. E daí a minha mãe começou a pegar no pé, falar, reclamar para ela se sair dele, que ele não era boa pessoa, começou a falar muitas coisas. E daí ela contava para ele. Eu fui saber disso muito tempo depois. Eu pegava no pé do que acontecia lá em casa, o meu problema era lá em casa. Eu nunca me incomodei com o fulano tá virando de cabeça para baixo na rua. Todas as vezes que eu me meti em situações foi coisas que envolviam a minha casa. Então, o que acontece? A minha mãe pegou no pé, eles separaram, eu não tinha nada a ver com isso. Só que, eu não sei se para você justifica ou não, mas para mim faz um sentido. Essa mesma pessoa dava em cima das sobrinhas do meu marido e estava sempre tentando causar uma confusão, falando algumas coisas, trazendo algumas histórias. E eu peguei no pé muitas vezes porque eu sabia que ele queria arranjar confusão, que a intenção dele era arranjar confusão. E eu falei muitas vezes, peguei no pé mesmo, eu vi situações onde ele levava a namorada dele lá para casa e dava em cima das sobrinhas do meu marido, de 2, 3, cheguei a chamar a atenção mesmo, não tinha o menor interesse, é porque eu via qual era a intenção, chamei a atenção muitas vezes. Então o que acontece? Para mim foi alimentando um ódio, uma raiva, e o meu marido ligado com ele pra tudo. Voltando pra menina do centro, eles separaram. Eu fiz a burrice de trazer o meu compadre que estava passando necessidade em outro estado e queria voltar para casa. Cometi o erro de mandar dinheiro para ele vir embora, sendo que eu gostava muito dele e ele já tinha me ajudado em outras situações. Gostava muito das minhas filhas, tanto é que eu escolhi ele para ser padrinho delas. Então o que acontece? Logo em seguida, ele terminou com a menina, ficou tudo legalzinho, tudo bem. E o meu compadre veio. E a amizade foi uma amizade absurda, não me incomodava de jeito nenhum. Tanto faz como tanto fez. O meu problema era o meu marido, porque eu brigava mesmo, eu arranjava confusão mesmo, eu fazia confusão por tudo. Eu dizia que eu não era nem uma vagabunda para mim ficar em casa cuidando dos meus filhos e ele tá batendo perna pra cima e pra baixo. Adorava fazer uma confusão, parecia uma louca. Só que tudo isso se voltou contra mim. Essa pessoa começou um fingimento, um gostar, uma loucura, um desespero, que chorava e morria, que gostava de mim, que estava louco, que ia se matar, que eu não sei o quê. O meu problema não era gostar, porque para mim ele não é nada. Ele não significa nada, nunca significou nada. Para mim ele não é ninguém. E eu não confiei, eu não acreditei nesse choro, nesse desespero.